Volume 6. Capítulo 8. Passamos pelo cânion seco com um mínimo de batalha e atravessamos o deserto sem sermos tentados por nenhuma frutificação repentina de cactos, chegando finalmente à margem do lago Talfa antes de escurecer. Já passava das 5:30 da tarde, e o lago azul marinho brilhava e tremeluzia com a luz do sol poente, que parecia uma chama. Mia ficou na beira da água, levantou sua máscara de gás e exclamou com admiração: "Uau! Eu nunca vi tanta água em minha vida. Isso é o oceano." Azuna ficou atrás de Mia, ela parecia gostar dessa posição, e segurou seus ombros enquanto dizia: "Este é Talfa. É um lago, Mia. Um oceano é muito, muito maior, centenas e milhares de vezes maior do que isso. Milhares de vezes. Maior do que todo este andar do castelo. Sim, é isso mesmo. O oceano de verdade é algo que você só pode ver na terra que fica bem abaixo de Ankrad, suponho." Enquanto conversavam, abri o frasco que Kismel me deu, levantei o pé atrás de mim, em vez de na frente dessa vez, e cuidadosamente pinguei o produto nas solas de minhas botas. Depois que o item estava ativo, aproximei-me das meninas e fiz o mesmo processo. O nível do frasco estava muito mais baixo do que na primeira vez que o vi ser usado, mas parecia que ainda tínhamos algumas doses. Coloquei a garrafinha de volta em meu inventário e entrei na água com cuidado. Depois de alguns passos, senti o conhecido empurrão em minhas solas, e a superfície do lago começou a se comportar como uma camada de borracha. Atrás de mim, Azuna e Mi estavam seguindo lentamente, de mãos dadas. Tivemos que explicar a ameaça da estrela do mar gigante Ophiumetus que espreitava nas profundezas do lago, portanto, havia definitivamente um elemento de medo nos passos incertos de Mia. Mas como ela era muito pequena e leve, achei que corria menos risco de romper a superfície ao pisar com força. Azuna e eu tínhamos quase a mesma altura, e eu não tinha certeza de qual de nós tinha equipamentos mais pesados, mas esse tipo de coisa era difícil de perguntar a uma pessoa. O tópico das perguntas pessoais me fez lembrar que eu ainda não havia perguntado a ela sobre o mistério da habilidade da lança de duas mãos. Essa parecia ser uma boa oportunidade para conversar, já que não havia mais nada a fazer além de caminhar, mas a lembrança de Azuna atacando com aquela lança era tão chocante e vívida que eu estava achando difícil abordar o assunto. Prometi silenciosamente a mim mesmo que ficaria para a próxima vez e me concentrei nas sensações dos meus pés. Ao ir para a quarta área para recuperar a chave oculta, fomos quase diretamente para o sul, mas para ir para a quinta área foi preciso atravessar o lago a sudeste. A margem mais distante estava envolta em neblina e era difícil de enxergar, então me certifiquei de que meu mapa estivesse aberto enquanto caminhávamos. Não era muito mais do que 1 quilômetro, mas o fato de sermos forçados a caminhar lentamente e sorrateiramente fez com que levássemos tempo. A luz avermelhada do pôr do sol na base do piso acima de nós passou com uma velocidade chocante, e o crepúsculo azul escuro logo se seguiu. De repente, os ventos que sopravam do outro lado do lago ficaram mais frios, e eu encolhi os ombros. O frio que vinha dos meus pés começou a fazer cócegas na parte de trás do meu nariz. Então, outro calafrio, algo totalmente não relacionado ao frio, assaltou o meu corpo. Ah, não! Preciso espirrar. Parei, cobrindo a boca em uma tentativa de fazer a coceira diminuir, mas ela só estava ficando mais forte. Meus pulmões se encheram sozinhos enquanto eu aspirava ar pela boca. Eu não conseguia aguentar. Não conseguiria resistir. Echou! O fato de eu ter coberto a boca eliminou parte do som, mas não consegui impedir que meu corpo se sacudisse. Meu peso, pressionado contra a água, quebrou a tensão superficial elevada e meu pé direito mergulhou ruidosamente no topo do lago. Naturalmente, tentei forçar meu pé esquerdo para baixo com mais força para me empurrar para cima, mas ele também afundou. Mas logo antes de ter certeza de que cairia totalmente na água, senti meus braços estendidos serem puxados para os dois lados. Olhei para cima e vi Azuna com minha mão direita e Mia com a esquerda, as duas tentando me segurar. "Devagar! Levante seus pés devagar!" ordenou Azuna. Relaxei os músculos o máximo que pude, equilibrando meu peso igualmente entre o pé esquerdo e as mãos. Depois tirei cuidadosamente o pé direito da água, apoiando novamente na superfície e expirando. "Obrigado, você salvou." Mas antes que eu pudesse agradecê-la completamente, Azuna estendeu sua mão. "Xi, você está ouvindo isso?" Fechei a boca e concentrei minha atenção no que parecia ser um som profundo e borbulhante que vinha do centro do lago. Olhei para o lado, apavorado com o que encontraria, e vi grandes bolhas subindo e estourando aqui e ali sobre a água. "O que? Só por causa disso?" Eu gemi. Tudo o que fiz foi romper a superfície por um segundo.
Mas as bolhas não paravam. A água não estava translúcida com o sol poente brilhando nela, mas eu podia sentir algo insondavelmente enorme surgindo do fundo do lago. Por fim, a cerca de 30 metros de distância, 3 cursores apareceram na superfície em uma fileira. O nome exibido em todos eles era Tentáculo de Euphemetus. Sua cor era um vermelho intenso, embora não tão escuro quanto o de Kisara. Eles estavam localizados aproximadamente no centro de nossa rota e, quer voltássemos ou continuássemos, não haveria como escapar em nossa velocidade de caminhada pela água. Eu estava prestes a ficar desesperado e sugerir que deixássemos os tentáculos nos agarrarem para que nos arrastassem até a boca da Estrela do Mar, onde poderíamos ter uma chance de um último contra-ataque, quando Azuna gritou: Kirito, Mia, vamos correr. Mas se corrermos, isso não quebrará o efeito das gotas de velocidade. Gaguejei. Encurte seus passos e coloque o pé esquerdo para fora antes que o direito comece a afundar. Com o bônus que as gotas conferem, você deve ser capaz de fazer isso. Parecia algo que um ninja faria, mas antes que eu pudesse reclamar, ela estava me empurrando para a frente. Tive de esticar o pé direito antes de tombar e, embora parecesse que eu fosse atravessar de novo, fiz questão de não tentar recuar, mas rapidamente dei um passo com o pé esquerdo antes que a resistência se rompesse completamente. Em seguida, o pé direito, depois o esquerdo, o direito, o esquerdo. Meus primeiros passos foram desajeitados, mas assim que tive a ideia de dar passos rápidos em alta velocidade, logo percebi que estava correndo sobre a água. Uau, isso realmente funciona, murmurei, trotando rapidamente. Logo Mia passou por mim pelo lado esquerdo. Ela quase parecia estar se divertindo, fazendo pequenos sons nítidos de spac 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 enquanto corria, provavelmente porque ganhou maior resistência por ser mais leve. À minha direita, Azuna seguiu com uma corrida suave e deslizante. De alguma forma, ela parecia ter muita prática nisso, e então me lembrei de algo que ela havia dito ontem. Se a Estrela do Mar aparecer, tenho um as na perna da calça. Ela provavelmente estava se referindo a essa técnica de corrida, mas a única razão pela qual consegui fazer isso por pouco na minha primeira tentativa foi a proteção das gotas de velocidade. Eu poderia facilmente me imaginar afundando antes de dar o terceiro passo sem um amortecedor. O mesmo aconteceria com Azuna, então como ela conseguiu essa técnica ninja? No entanto, esses pensamentos usavam apenas 1/10 do meu cérebro. 6 partes foram para o controle das minhas pernas, e as 3 restantes estavam concentradas nos sons aquáticos atrás de nós. Eu não conseguia parar para verificar a natureza dos respingos, mas era muito fácil imaginar aqueles tentáculos de estrelas do mar rompendo a superfície e nos perseguindo. Tive a sensação de que eles estavam se aproximando, mas não tínhamos outro recurso a não ser continuar correndo o mais rápido possível. Depois de 1, 2 e 3 faixas de neblina pairando sobre o lago, a praia da margem mais distante, alaranjada no pôr do sol, foi vista. Parecia estar a cerca de 100 metros da parte da terra que se projetava mais para dentro do lago. Nhá! Gritei, arrastando-me pela superfície da água o mais próximo possível da zona vermelha. Normalmente, eu corria com passos longos e saltitantes, portanto, esse tipo de corrida era infernalmente estranho para mim. Mas se eu desse passos mais longos do que isso, não conseguiria puxá-los com segurança para cima da água a tempo. Aposto que Argo seria boa nesse tipo de coisa. Talvez eu devesse aumentar um pouco minha AGI também, pensei enquanto corria pela distância restante e chegava à margem 2 segundos atrás de Mia. Mantive minha velocidade de corrida mesmo depois de ter areia sob minhas botas e segui em frente enquanto diminuía o ritmo. Somente quando o chão sob os pés passou da areia da praia para a grama é que finalmente parei, ofegante. Quando me virei, havia 3 cursores vermelhos flutuando cerca de 10 metros sobre a terra, depois da beira da água. Tentáculos cinza escuros se contorciam como cobras sob os cursores. Suas extremidades eram extremamente afiadas, mas se alargavam para cerca de 1/3 de 1 metro de largura onde voltavam para a água. A largura da base e a extensão total do corpo eram assustadoras demais para serem consideradas, e eu não tinha interesse em descobrir. Os tentáculos se agitaram no ar vazio por 10 segundos, frustrados, antes de desistirem e voltarem para a água. Os cursores se arrastaram até o corpo do lago e desapareceram, quando finalmente soltei a respiração que estava prendendo. Ao meu lado, Mia e Azuna olhavam para a água em silêncio. A praia estava voltada para o oeste, de modo que o sol que brilhava através da abertura no lado mais distante do piso ficava vermelho contra a superfície do lago. Era uma bela visão, mesmo quando você considerava que havia uma monstruosa estrela do mar gigante à espreita logo abaixo dela.
Ao contemplar o pôr do sol de 4 de janeiro, de repente senti um cansaço intenso. Afinal, eu tinha começado às 2 da manhã, me levantei para explorar a borda externa do Castelo Galei, ganhei a habilidade de despertar enquanto era provocado pelo bife de Bouron. Depois fui para a Station pela manhã, conheci Mia, fui atacado por elfos caídos. Voltei para o castelo à tarde, começamos a cochilar, mas fomos acordados por uma grande invasão de caídos, lutamos contra ela, saímos para resgatar os reféns de Kuzak, perdemos nossas chaves sagradas e chaves de ferro para Kizara, nos separamos de Kismel sem nenhum momento para refletir sobre isso, atravessamos o lago Talfa, fugimos de uma estrela do mar gigante e aqui estávamos. Isso pode ser um recorde para o máximo que eu já vivenciei em um único dia desde o lançamento oficial do jogo. Minhas baterias estavam praticamente descarregadas e eu estava mais do que pronto para comer o suficiente em uma pousada mais sofisticada do que o normal e mergulhar na cama, mas isso não estava nos planos. Se a mãe de Mia, Teano, estava indo para a Torre do Labirinto, nossa única chance de pegá-la era enquanto ela se movia pelo mapa. Se ela entrasse na intrincada masmorra dentro da torre, seria muito difícil encontrá-la. Prontas para mais um pouco? Perguntei às duas meninas. Azuna e Mia se viraram para mim. É claro. Estou perfeitamente pronta, disse Azuna. Eu também estou bem, disse Mia em sua máscara de gás. Ainda posso ir. Isso descartou qualquer possibilidade de que eu pudesse pedir uma pausa. Então vamos nos dirigir à cidade mais próxima. Essa área é basicamente um tiro certeiro na estrada, então é por ela que Teano e o grupo da frente seguirão. Quando dei as costas ao lago, me deparei com um novo mar, o de areia. As 5 áreas distintas do 6º andar, separadas por formações rochosas altas e salientes, eram muito diferentes entre si. A primeira área, Nordeste, que continha a cidade principal do andar, apresentava florestas e campos. A segunda área, Noroeste, que continha o Castelo Galei, era um deserto rochoso e árido. A terceira área, Sudoeste, que pulamos, era um pantanal. A quarta área, Sul, com a masmorra que continha a chave sagrada dos elfos, tinha como tema as cavernas. E a quinta área, Sudeste, onde estávamos agora, era um deserto. Era um tema clássico de terreno de RPG, mas ao me deparar com um deserto de verdade em uma apresentação de VRMMO, fiquei surpreso com a escala esmagadora. Enormes dunas de areia se estendiam até onde a vista alcançava, e não havia pontos de referência para definir a distância. Havia até miragens de calor que serviam como armadilhas visuais, aparecendo como um oásis, mas desaparecendo pouco antes de você chegar a ele. Além de tudo isso, a distância distante estava embaçada por um efeito de vento e poeira que significava que não podíamos nem ver a Torre do Labirinto até estarmos a 100 metros dela. O pior de tudo é que a prática tela do mapa na minha janela recebeu o mesmo tratamento que a Floresta das Brumas Ondulantes no 3º andar, apagando seções aleatoriamente. A única coisa em que se podia confiar era a estreita estrada de tijolos vermelhos que atravessava o deserto, visível apenas em determinadas seções. Até mesmo o pouco de grama em que estávamos desvaneceu-se em 10 ou 15 metros, transformando-se em areia de textura diferente da que havia na beira do lago. Uma trilha solitária que parecia pronta para desaparecer com o vento se estendia em frente. E nós simplesmente seguimos esse caminho? Perguntou Azuna. Acenei com a cabeça. Sim, isso deve nos levar ao ponto de descanso final deste andar, a aldeia de Murutsuki. Há algum chefe por aí? Se você estiver vindo da quarta área, há um chefe do tipo planta carnívora logo antes de Murutsuki, mas de nossa direção, deve estar tudo limpo. Estou ouvindo muitos deveria, observou ela, o que provocou uma risada de Mia. Querido, você já esteve nesse deserto antes? Sim, eu disse automaticamente, antes de reconsiderar e me limitar ao mínimo de uma resposta, para que eu não começasse a contar a Mia sobre o teste beta. Apenas uma vez, há muito tempo. Eu deveria me lembrar onde ficava a aldeia, pelo menos. Então vamos deixar um rastro de migalhas de pão, caso nos percamos, disse a garota, presumivelmente brincando, até que percebi que ela não estava brincando. Isso me fez pensar se Teano havia lido contos de fadas como esse. Bem, acho que em um deserto, o vento levaria as migalhas de pão para longe. Desde que não percamos de vista a estrada de tijolos, não teremos problemas. E se nos perdermos, sempre podemos voltar para cá. Então vou me certificar de que estamos sempre no caminho, disse Mia, começando a andar e forçando Azuna e eu a alcançá-la. Minha parceira se inclinou para mim e sussurrou: você parece ser surpreendentemente hábil em lidar com garotinhas. O que? Eu sou muito ruim nisso.
Tão ruim quanto as meninas da minha idade e as mais velhas também. Uhu, disse a esgrimista, afastando-se com um olhar que poderia ter sido de exasperação ou possivelmente de pena. Depois de apenas 5 minutos de caminhada no deserto, o lago Tauf estava fora de vista, atrás das enormes dunas de areia. Tudo que eu via por cima do meu ombro era o céu roxo desbotado e o sol vermelho escuro, e à nossa frente nas laterais, tudo estava envolto em uma névoa arenosa, com até mesmo os pilares do perímetro externo escondidos da vista. Eu conseguia distinguir o piso rochoso acima de nós, mas os detalhes eram confusos. Até mesmo nossa confiável estrada de tijolos estava coberta de areia ou desmoronada em partes. De vez em quando, monstros do deserto, como lagartos e cobras, atacavam das areias próximas. Se você tivesse que procurar uma característica positiva, pelo menos esse lugar não tinha a bênção do verde, como a área do deserto, então não deveria haver nenhum perigo de um ataque de elfos caídos, exceto por aqueles malditos galhos que eles tinham. Por outro lado, depois que Kisara tirou as chaves de ferro de nós, talvez não precisássemos mais nos preocupar com o fato de eles nos incomodarem. Mesmo assim, mantive minha guarda alta enquanto caminhávamos. Depois de cerca de 30 minutos, com Mia à frente, chegamos a Murutsuki no momento em que os últimos raios de luz desapareciam atrás de nós. Não era um lugar muito grande, mas tinha um grande oásis no centro da cidade, com palmeiras e cicadáceas espalhando suas folhas longas e estreitas ao longo da borda da água clara e cristalina. As construções eram feitas de pedra cor de areia com a mesma textura áspera do Castelo Galei, mas sem nenhum tipo de ornamentação. A curta rua principal era iluminada por fogueiras simples e havia cordas tristes e solitárias tocando em algum lugar. Esse tipo de instrumento que soa árabe. Sussurrei para meu parceiro. Eu me lembro de querer pesquisar como se chamava na versão beta. Azuna inclinou a cabeça brevemente. Tenho quase certeza de que é ou. Oh, bem, eu disse, impressionado com seu conhecimento do mundo. Baixei ainda mais a voz. Se eu não me esquecer até o momento em que vencermos este jogo, terei que procurar isso quando voltarmos. Já que você está aqui, por que não tenta praticar com ela? Não acho que a habilidade de instrumento musical será muito útil aqui. Eu disse, balançando a cabeça. Na verdade, esse parecia ser o momento perfeito para falar sobre a habilidade da lança de 2 mãos, mas antes que eu pudesse abordar o assunto, Mia se virou lá da frente e nos chamou. Há um cavalo, muito estranho ali. Ela estava apontando para uma das palmeiras na extremidade norte da nascente, onde uma grande criatura de 4 patas com pelo marrom desgrenhado estava amarrada. Reconheci seu dorso característico e seu pescoço curvado do mundo real, fotos e vídeos, se não fosse por experiência pessoal. Isso não é um cavalo, Mia. É um camelo, disse Azuna, aproximando-se da garota e apontando para as costas do animal. Está vendo aquelas grandes corcovas em suas costas? Se ele tiver uma, é chamado de dromedário. Se tiver 2, é um camelo. Mas esse camelo tem mais do que isso. Azuna e eu olhamos mais de perto e vimos que o camelo realmente tinha 3 corcovas nas costas. Não foi um choque para mim, porque eu já tinha visto isso no beta. Mas Azuna fez uma pausa e, um pouco sem jeito, disse, isso é, chamado de camelo com 3 corcovas. Furfus! Foi o som que escapou de minha garganta. Azuna me lançou um olhar desagradável e saiu correndo com Mia para dar uma olhada mais de perto. Após um exame mais detalhado, embora a área central de Murutsuki fosse menor do que o pátio do Castelo Galei, eles eram semelhantes em termos de layout. No centro estava a fonte natural, com cerca de 25 metros de diâmetro e palmeiras ao longo da borda. Ao longo da borda externa da praça em forma de rosquinha havia lojas, pousadas e restaurantes. Teano certamente passaria por essa praça em seu caminho para a Torre do Labirinto, portanto, desde que nos sentássemos em um terraço aberto ao longo do lado norte, onde o caminho começava novamente, não a perderíamos. O NPC que estava jogando fora estava no lado sul da fonte, então eu não podia vê-los, mas a distância proporcionava o volume certo para a música de fundo do jantar. Enquanto pensava no que comer, fiquei olhando para a fileira de prédios. Os restaurantes que eu podia ver, na verdade, mais pareciam carrinhos de comida sofisticados, eram apenas 2. Um deles era uma carne assada semelhante a um kebab, enquanto o outro servia uma sopa que lembrava curry. Havia poucos restaurantes que serviam curry no jogo, portanto, na versão beta, mais de alguns jogadores fizeram a caminhada de Station até a distante Murutsuki, mas achei um pouco desanimador. Para começar, não havia arroz no cardápio. O curry ao estilo árabe com o tradicional pão achatado de entrada estava bom,
mas, como um adolescente em crescimento, eu só queria uma porção enorme em cima de um monte de arroz branco fumegante. Portanto, hoje à noite seriam kebabs. Ei, vou pedir comida agora, gritei para as observadoras de camelos. Ok, elas disseram, acenando. Isso significava que eu estava encarregado de fazer o pedido. Eu me afastei, determinado a colocar todos os pratos de carne na mesa. Não havia espaço para desperdiçar com míseras saladas ou legumes cozidos no vapor. Eu tinha dado uns 3 passos, segurando minha barriga vazia, quando um jogador baixinho atravessou a área aberta vindo do sul e correu para o balcão da loja de kebab. Quando vi o cursor verde, corri para ficar ao lado dele. Ei, amigo, quero um shish kebab e um Adana kebab. Ei, senhor, eu quero 3 sanduíches de doner, 3 kebabs de urfa e... Eu gritei, disputando espaço, até que reconheci o som único da voz do outro cliente. A voz aguda e coquete e a inflexão nasal crescente. Argo. Ah, é você. Que boy, disse Argo. O rato, com as bochechas pintadas com bigodes, abrindo um sorriso quando me viu. Ah, você já está em Murutsuki, hein? Isso foi rápido. Você vai falar comigo sobre ser rápido? Achei que ia levar 5 horas para atravessar a caverna da 4ª área. O cozinheiro barbudo gritou: a comida está pronta. E recebemos nossos pratos rapidamente. Argo podia carregar seus 2 espetos nas mãos, mas eu tinha 3 sanduíches redondos de carne grelhada e 3 espetos no balcão, então foi necessário um pouco de cuidado e um aperto delicado entre os dedos para pegar todos eles. Ei, você quer se sentar naquela mesa ali? Sugeri, olhando para um dos lugares vagos na frente da empresa. Mas a vendedora de informações fez uma careta e balançou a cabeça. Acho que não temos tempo. Por quê? Porque se eu estiver aqui, isso significa... Por fim, percebi sua implicação. Se Argo tinha acabado de chegar a Murutsuki durante sua perseguição a Teano, isso significava... Então Teano, que é o NPC com o cubo dourado, já passou por essa aldeia. Verifiquei com o NPC guia na entrada e ele disse que uma mulher passou por aqui sozinha há cerca de 30 minutos. 30 minutos. Repeti, puxando um mapa mental da 5ª área. Murutsuki estava no centro da área em forma de leque. A torre do labirinto no canto nordeste ficava a cerca de 1 quilômetro de distância. Mas percorrer o caminho sinuoso tornava a viagem 2 vezes mais longa. Se andássemos rapidamente, ainda assim seriam menos de 2 horas, e ainda mais curto se corrêssemos. Devemos presumir que Teano tinha uma boa vantagem sobre nós. Onde estão a AUS e a DKB? Eles devem estar a caminho, mas disseram que iriam parar em Goskai para reabastecer primeiro. Aposto que estão cerca de 30 minutos atrasados. De alguma forma, tive que pensar no cheiro delicioso dos kebabs de doner que estavam em meu braço esquerdo e nos kebabs de urfa, ainda mais cheirosos, que estavam em meu braço direito. O motivo das ações de Teano ainda não estava claro. Mas se ela estava indo para a Torre do Labirinto, era bem possível que seu destino final fosse a Câmara do Chefe. Se Azuna, Mia, Argo e eu perseguíssemos Teano e tivéssemos que lutar contra o chefe sozinhos, seria quase impossível vencer. Todos nós morreríamos. A decisão certa era esperar que o grupo grande chegasse a Murutsuki. Mas, agora, a missão Maldição de Station estava completamente fora dos trilhos originais. Teano provavelmente estava agindo de acordo com o que se poderia considerar sua própria vontade. Ela acabaria escolhendo uma ação que, em última análise, lhe custaria a vida. Isso significaria a perda de ambos os pais para Mia, que confiava em nós o suficiente para nos seguir. Em não mais do que 3 segundos, eu havia me decidido. Levei Argo para longe da loja de kebab. Na extremidade norte da área do oásis, as 2 meninas estavam acariciando o camelo de 3 corcovas. Eu gritei: ei! Estamos indo embora daqui a pouco. Azuna não estava muito feliz com a ideia de comer enquanto caminhávamos, trotávamos, mas só até ouvir o que Argo tinha a dizer. Assim que soube que Teano ainda estava à nossa frente, ela eliminou a comida em suas mãos o mais rápido, e graciosamente, possível. Você disse que ela passou pela aldeia 30 minutos antes de nós, mas e o chefe de campo? Perguntou ela ao negociante de informações. Teano pode ser difícil, mas é um monstro que você não pode derrotar sozinho, com certeza. É verdade, mas veja isso, disse Argo, que havia terminado seus 2 kebabs tão rápido quanto eu. Ela foi até a janela e tirou um objeto de aparência estranha. Era um objeto marrom esverdeado com cerca de 20 centímetros de diâmetro em todas as direções. Havia toneladas delas espalhadas pelo chão quando cheguei ao covil do chefe de campo. O que é isso? Perguntei.
Argo jogou para mim sem aviso. Eu o peguei, alarmado, e fiquei atônito novamente quando dei uma boa olhada nele. Parecia madeira de balsa, e havia um padrão fibroso fino em sua superfície. Espere, este é o corpo da planta carnívora? Provavelmente. Quando ela entrou na luta contra o chefe Centopeia na quarta área, aquela senhora Teano quebrou a armadura em cubos do mesmo tamanho. Era apenas a armadura, não o que estava por baixo, mas sua defesa despencou, então os lutadores da linha de frente a derrotaram facilmente com um ataque total. A Centopeia, chamada de basalto morfa, não tinha placas de armadura normais, mas sim uma rocha muito resistente. Talvez o cubo que Teano tinha possa quebrar qualquer tipo de mineral ou planta. Fiel à sua reputação, a conjectura da negociante de informações parecia muito precisa. Na minha cabeça, eu estava olhando para a distante Station, a principal cidade do andar. Todos os prédios daquele lugar eram construídos com blocos de pedra ou madeira. Até então, eu presumia que o cubo dourado, sinal do Lorde da cidade, era apenas o padrão para o qual todos os blocos de construção eram feitos. De fato, foi assim que isso foi explicado na versão beta. Mas talvez esse não fosse realmente o caso. Talvez, como disse Argo, o cubo tivesse o poder de transformar todos os minerais e plantas em blocos, e fosse responsável pelas centenas de milhares, se não milhões de blocos em Station. Ei, Azuna, quantos blocos você acha que há no total em toda a Station? Perguntei, interrompendo meu processo de pensamento. A esgrimista franziu a testa e disse, isso é algo que precisamos saber agora? Eu acho que sim. Bem, para explicar exatamente, a cidade tinha 2.000 pés de norte a sul e 1.000 pés de leste a oeste. Então, divida 24.000 por 8 para obter 3.000, depois multiplique por 1.500 para obter um total de 4 milhões e meio. Obrigado. Azuna então cutucou meu braço, e Argo bufou de irritação do outro lado de mim. À frente, Mia se virou agilmente enquanto corria com um sanduíche e um espeto pela metade nas mãos. Querido, esse é apenas o número de pedras que formam o solo. Mas os prédios se elevam acima do solo, então. Se certo. Gaguejei, começando a imaginar toda a Station. Azuna entendeu a questão mais rapidamente. Veja, por que não estimamos que é 3 vezes o total básico? Então, isso seria algo em torno de 13 milhões e meio de blocos. Muito obrigado, eu disse, mas Azuna ainda não parecia satisfeita. Então, para que você precisa desse número? Ela insistiu. Eu estava pensando, e se os blocos de madeira e pedra que formam Station não foram cortados individualmente com serras e cinzéis, mas foram quebrados de montanhas e florestas próximas com o poder daquele cubo dourado? Entendo. Bem, acabei de chegar aqui depois de testemunhar uma pilha inteira de blocos derrubados pelo chefe da planta carnívora, então sua ideia maluca tem pernas para andar. Argo sorriu. Mas, na mesma hora, ela ficou pensativa. Há muito tempo deixamos Murutsuki para trás e voltamos para o caminho do deserto. O sol já havia se posto completamente, embora as nuvens de poeira do deserto bloqueassem a luz da lua, felizmente havia uma luz ambiental azul clara que brilhava contra as encostas das dunas. Nesse ritmo, poderíamos ter alugado alguns camelos em Murutsuki e desfrutado de uma caminhada noturna pelo deserto. Se ao menos tivéssemos tempo, e se ao menos eu soubesse onde exatamente sentar em um camelo de 3 corcovas. No ar frio da noite, a voz de Argo estava mais séria do que antes. Sabe, se isso for verdade, talvez tenhamos alguns problemas em nossas mãos. O que você quer dizer com isso? Se ela consegue quebrar todos os tipos de pedra e madeira, não poderia simplesmente atravessar todas as paredes da masmorra? Fazer uma corrida direta até o chefe, esquecer todas as armadilhas e truques. A AUS e a DKB provavelmente acham que foi o poder de Teano que quebrou a armadura da Centopeia. Mas se eles descobrirem que foi o cubo que fez isso, eles estarão à caça dele. Bem visto. Um pouco de imaginação indicou que os usos do cubo dourado iam muito além dos atalhos nas masmorras. A encrada estava repleta de monstros vegetais, como treãs e nepentes, e monstros de pedra, como golems e gárgulas, que teoricamente poderiam ser dissolvidos em blocos em um instante. Se você pudesse ganhar pontos de experiência por isso, você poderia subir de nível em uma velocidade incrível. A bandeira da guilda em meu inventário não tinha nada a ver com esse cubo quando se tratava de possíveis efeitos de quebra de jogo. Se a missão Maldição de Station prosseguisse normalmente, Silon teria sobrevivido e se reformado, o cubo seria enterrado no túmulo de Pitagrus novamente e o jogador nunca saberia seu verdadeiro poder, muito menos o possuiria de fato.
Mas na noite em que Morte e o portador da adaga mataram Cylon, a missão começou a mudar radicalmente. Eu tinha a sensação de que poderíamos tomar o cubo se Teano também fosse morta. Acho que Argo está certa, disse Mia, que havia terminado de comer e colocado a máscara de gás novamente. Argo, que a considerava um simples NPC de missão, piscou os olhos com uma leve surpresa. A garota continuou de forma muito natural. Minha mãe me disse uma vez que Station é uma cidade construída com magia e maldição. Ela não me disse o que isso significava quando perguntei, mas talvez fosse porque ela sabia que o cubo dourado tinha um poder terrível dentro dele. Quer dizer que Teano está indo para o Pilar dos Céus para fazer algo com o poder do cubo? Perguntei. Ainda não sabemos isso, respondeu Azuna. Talvez ela esteja apenas tentando fazer algo com o cubo. Mas, por enquanto, só precisamos alcançá-la. Sim, parece certo, concordou Argo, que olhou para a frente. Como sempre, o caminho estreito serpenteava pelas dunas de areia, mas eu podia sentir que uma enorme estrutura estava se aproximando da escuridão azul escura em algum lugar à frente. Vamos nos apressar, disse Azuna, e aceleramos mais uma vez. Valeu a pena se esforçar para não se desviar do caminho de tijolos, pois só encontramos monstros 4 vezes no total, mas não vimos Teano no deserto. Se ela não estivesse agindo de acordo com o roteiro, os monstros também deveriam atacá-la, e lagartos e cobras não eram árvores ou pedras, portanto o cubo não poderia desconstruí-los. Além disso, como essa era a última área do 6º andar, todos os monstros eram difíceis. Se ela conseguisse derrotar todos eles sozinha, Teano estaria no mesmo nível de Kismel, no mínimo, muito mais resistente que Cylon, que Morte matou facilmente. Com a presença de Mia, tudo o que eu podia fazer era rezar para que, independentemente de como as coisas se desenrolassem, não tivéssemos que lutar contra Teano. Havia uma duna especialmente grande à frente, que subimos correndo, com Azuna e Mia chegando ao pico alguns segundos antes de mim. Lá, elas pararam e ficaram olhando para cima. Quando cheguei ao topo da colina, eu também a vi. A apenas 100 metros de distância, uma estrutura gigantesca estava mais escura do que a noite. Era a torre do labirinto do 6º andar. 4 dias depois de começarmos a subir esse andar em 1º de janeiro, finalmente chegamos lá. O plano normal, priorizando a segurança, exigiria a ajuda total do grupo da linha de frente para mapear o interior da torre, levando 1 ou 2 dias para descobrir a câmara do chefe. Outro dia para explorar e criar estratégias contra esse chefe e mais um dia para a batalha em si. Mas, nesse caso, como em outros anteriores, não podíamos nos acomodar e demorar. Assim como no 5º andar, em que precisávamos completar a torre e derrotar o chefe em um único dia, nesse caso precisávamos nos apressar, sem fazer um mapeamento cuidadoso. Afinal, não alcançamos a Teano, e a Aus e a DKB não nos alcançaram. Murmurei, olhando por cima do ombro do topo da duna. A torre é uma coisa, mas não sei se gosto de nos ver indo para a câmara do chefe com um grupo tão pequeno, disse Azuna, com um tom preocupado. Vamos torcer para que não seja para onde Teano está indo. Sim, mas normalmente não há muito mais o que fazer em um labirinto. Então só temos que nos atualizar antes da câmara do chefe, disse Argo. Virei-me para trás e ela jogou garrafas longas e finas para mim e para Azuna. Peguei a minha, abri a tampa e a levei aos lábios. O sabor de limão gelado com um toque de carbonatação refrescou minha língua. Não parecia ser um tipo de poção, mas tinha um gosto ótimo depois de uma corrida pelo deserto seco e empoeirado. Mia também estava bebendo uma, segurando-a com as 2 mãos. Revigorados pelos presentes de Argo, descemos correndo a última duna de areia em direção à torre. O layout da torre do 6º andar não era circular, nem quadrado, mas pentagonal. No entanto, ela era tão grande que era difícil perceber só de olhar para cima. Eu me lembro de ter descoberto isso no beta quando entrei para mapeá-la. Na época, houve um debate entre os testadores sobre se a forma de 5 lados significava algo ou não, mas nunca chegamos a um consenso satisfatório. As paredes de pedra negra da torre, uma vez vistas de perto, eram de fato atravessadas por linhas a cada 20 centímetros, como os edifícios em Station. As enormes portas na frente do andar térreo estavam bem fechadas e não parecia haver ninguém por perto. Estávamos apenas supondo que Teano viria para cá, portanto, sempre havia a possibilidade de estarmos completamente errados, mas eu tinha que confiar em meu instinto nesse caso. Vamos abri-lo. Com esse aviso, coloquei minhas mãos nas portas de bronze e empurrei com força. Elas ressoaram pesadamente quando se abriram para o lado, e uma rajada de ar frio saiu correndo da estrutura, passando por mim.
Quando as portas estavam completamente abertas, chamei os outros 3 para dentro da torre. Como as outras torres, ela não estava completamente escura. Luzes azul claras no alto da torre lançavam um brilho fraco que permitia visão. Se o layout fosse o mesmo da versão beta, haveria um grande salão triangular além da entrada, com uma porta em cada parede lateral. Oh, olhe lá em cima, disse Mia, que aparentemente tinha uma visão melhor do que a dos 3 jogadores que acompanhava. Ela estava apontando para a frente e para a esquerda. Quando a vi, ofeguei desajeitadamente. Uau! A porta de metal estava no lugar de que eu me lembrava, mas agora havia um enorme buraco na parede de pedra logo à direita dela. Não estava rachado ou esmagado, parecia que a força coesiva dos blocos que compunham a torre havia se perdido, fazendo com que eles desabassem. Fui até o buraco, levantei um dos blocos de pedra e disse: então, Teano usou o cubo dourado para derrubar a parede, suponho. Mas por que ela não passou pela porta? Perguntou Azuna. Ela está trancada? Dei uma olhada mais de perto na sala e disse: está vendo como há pilares de pedra crescendo a partir do chão? Você deve resolver os quebra-cabeças nos pilares, em seguida, derrotar os monstros que aparecem, tenho quase certeza, disse eu, tentando ao máximo não ser muito suspeito com informações sobre Mia. O esgrimista pareceu satisfeito e acenou com a cabeça. Ah, então ela simplesmente cortou essa etapa. Então, se seguirmos o caminho que ela tomou, também não precisaremos fazer os quebra-cabeças. Provavelmente não. Mas ainda teremos que lidar com monstros normais e fracos, eu disse, jogando o bloco de pedra para o lado. Naquele momento, como se tivesse sido atraído pelo som da pedra, de fato, quase certamente foi, houve um rugido sibilante vindo do outro lado do buraco. Aí vem ele! Saquei minha espada e fiz com que os outros 3 se afastassem. Azuna e Mia retiraram seus floretes, e Argo preparou as garras que estavam presas nas costas de suas mãos. Segundos depois, uma criatura humanoide emergiu do buraco com uma cabeça reptiliana larga e fina como a de uma cobra, um torso longo e esguio e membros humanos. Era um ofídio, um dos homens-cobra que apareciam por toda a torre. Era semelhante aos reptoides parecidos com lagartos e aos ictioides peixes com os quais já havíamos lutado, mas com seus braços longos e lança, tinha um alcance assustador, além de presas venenosas, se você conseguisse passar por seu alcance. E não era apenas um, aqui veio um segundo, e um terceiro. Percebi que deveríamos ter ativado o bônus de meditação antes de entrar na torre, mas agora era tarde demais para isso. Felizmente, as presas dos ofídeos eram veneno nocivo, e não do tipo paralisante, portanto, poderíamos lidar com os efeitos. Eles o envenenarão se o morderem. Não se precipitem, mirem nos braços e façam com que eles larguem as lanças. Argo, junte-se a Mia. Ordenei. Eles reagiram rapidamente. Sem Kismel, o nível mais alto em nosso grupo pertencia, na verdade, a Mia, mas ela era uma criança e tinha um alcance muito curto. Argo tinha o mesmo problema, devido à sua arma, não ao tamanho. Então achei melhor que eles se unissem e causassem confusão. Dos 3 ofídeos, 2 tinham lanças e o terceiro usava uma luva. Com base na ornamentação da armadura, julguei que o usuário de glaive era o líder e ataquei-o. Shiryu, sibilou a criatura, sacudindo a língua e golpeando com a luva. Eu me esquivei, dei um golpe superficial no braço que segurava a lança e me afastei. Azuna, Argo e Mia pegaram seus próprios alvos e se espalharam pela sala espaçosa. Isso me faz lembrar. Acho que a Azuna não está mais usando aquela lança. Aproveitando-se do meu momento de distração, a cobra líder usou a habilidade de espada avanço rápido. Era um golpe simples e único, mas, por estar no nível mais rápido de todas as habilidades de espada do jogo, era muito difícil de lidar. Se você não se desviasse no momento em que visse o efeito visual de luz, não conseguiria evitá-lo a tempo. Em vez disso, mantive minha posição. Eu havia ordenado que as outras se concentrassem em desarmar, mas acumular dano pouco a pouco nos braços escamados dos homens-cobra levava tempo. Precisávamos alcançar Teano, não podíamos parar e arrastar a primeira luta na torre. Concentrei-me intensamente na ponta carmesim brilhante da lança, preparando uma habilidade vertical com mira, ângulo e tempo precisos, como se estivesse enfiando uma linha em uma agulha. Eu queria que o corpo da espada pressionasse a lança quando ela caísse. Se o ângulo fosse muito fraco, eu não conseguiria afastar a habilidade. Se fosse muito profundo, ela bloquearia o ataque, mas também derrubaria minha espada. Somente quando eu raspasse a lança no ângulo ideal é que ela mudaria o ângulo de ataque e ainda atingiria meu alvo. A técnica contra-ataque. A glaive do ofídio cortou o lado esquerdo do meu peito ao passar por mim,
e minha vertical esmagou a mão que segurava a lança. Escamas triangulares voaram pelo ar, e o braço da cobra caiu e se despedaçou. Giash, rosnou o homem-cobra, tentando contra-atacar com a outra mão. Mas, segurada com apenas um braço, a pesada Glaive era muito mais lenta. Dei um passo à frente, colocando-me no alcance de suas presas venenosas. O ofídio curvou a cabeça para trás, fazendo o movimento de morder como se estivesse esperando por isso. Mas eu tinha feito isso de propósito. Quando a cabeça da cobra se inclinou para frente, eu lhe dei uma habilidade Sharp Nail de 3 partes. A grande cabeça com presas do ofídio era sua maior arma e fraqueza em uma só. Todos os 3 cortes oblíquos atingiram o focinho do homem-cobra. Ele se curvou abruptamente para trás, congelou no lugar e depois explodiu em pedaços. Eu corri através das partículas em expansão, guardando meu punho para mais tarde, e mergulhei em direção ao lado do ofídio contra o qual Azuna estava lutando. Terminamos nossa luta contra os 3 poderosos ofídios em pouco mais de 2 minutos. Nos certificamos de aplicar o bônus de meditação dessa vez. Em seguida, pulamos pelo buraco na parede. Azuna me disse para desviar o olhar enquanto fazíamos isso, e Argo, sempre a mulher de negócios, ofereceu-se para comprar as informações sobre a habilidade. Eu disse a ela mais tarde, porque estávamos com pressa. Logo, encontramos mais e mais buracos feitos por Teano nas paredes, mas nunca parecíamos estar mais perto dela. Ela devia estar lutando sozinha contra os ofídios, e o efeito do cubo dourado não deveria funcionar nos homens-cobra, mas ela os estava eliminando mais rápido do que nosso grupo de 4 pessoas. Lembrei-me de que os ofídios na torre demoravam cerca de 5 minutos para voltar a aparecer, portanto, se parássemos de ver monstros ao longo da rota, poderíamos presumir que estávamos a 5 minutos de alcançar Teano. No entanto, os ofídios, besouros e monstros mágicos continuavam a aparecer com força. Em 2 ou 3 batalhas, os outros membros do meu grupo pegaram o jeito do combate nessa masmorra e começamos a vencer nossas lutas em 1 minuto ou menos, mas o fato de que não parecíamos estar chegando mais perto era prova de que Teano era muito poderosa, com ou sem o cubo. Entre ela e Kisara, que havia pegado todas as nossas chaves, se fossemos ver cada vez mais NPCs ultrapoderosos e livres, pelo menos na aparência, no futuro, então, para o bem ou para o mal, eles desempenhariam um papel importante na superação desse jogo mortal. Eles poderiam ser aliados poderosos ou inimigos terríveis, embora isso não fosse novidade. De qualquer forma, graças ao fato de Teano ter nos fornecido uma rota de comprimento mínimo, pulando todos os quebra-cabeças e armadilhas, estávamos subindo a torre de 100 metros com uma velocidade incrível. No 5º andar, o ponto médio da masmorra, deveria haver um chefe ofídio e alguns subordinados, mas quando olhei para dentro da câmara, tudo o que vi foi uma dispersão de vários itens de saque. Por um momento, fiquei com medo de que alguns dos pertences de Teano estivessem entre eles, mas a porta mais distante estava aberta, então presumi que ela havia passado em segurança. Nesse ritmo, ela pode até derrotar o chefe do andar, murmurou Azuna enquanto olhava para a montanha de tesouros. Argo engoliu sua poção e disse com ironia, nesse caso, talvez ela possa subir as escadas e desbloquear o próximo andar também. Ainda assim, nem eu poderia prever tudo isso. Como é que essa Teano é tão forte? A própria filha de Teano lhe respondeu. Minha mãe nunca faltou ao seu treinamento diário e, às vezes, saía da cidade sozinha no meio da noite e voltava para casa toda machucada pela manhã. Acho que ela estava lutando contra monstros na floresta ao sul. Mas, por que ela faria isso? Perguntou Azuna. A garota com a máscara de gás balançou a cabeça. Eu lhe perguntei muitas vezes, mas ela não me disse. Mas, agora eu me pergunto se tudo isso foi uma preparação para este dia. Isso é simplesmente ridículo. Eu queria gritar. A missão Maldição de Station tinha saído dos trilhos porque Morte tinha matado Cylon. Se não fosse por esse evento imprevisível, ela teria se desenrolado como na versão beta. Teano nos resgataria da paralisia, entraríamos sorrateiramente na mansão e convenceríamos Cylon, recuperaríamos o cubo dourado da masmorra do porão, acalmaríamos o fantasma vingativo de Pitagrus e terminaríamos a missão. Teano não era fraca quando lutei ao lado dela na versão beta, mas seu nível e suas estatísticas não eram muito diferentes dos meus, e definitivamente, não eram suficientes para que ela pudesse atravessar a torre do labirinto sozinha dessa forma. A acreditar em Mia, a versão oficial de lançamento de Teano estava subindo de nível há 10 anos, muito antes de o Cylon ser morto, com um propósito diferente do que vi durante a versão beta. Bem, vamos saquear essas coisas e seguir em frente, disse Argo,
trazendo-me de volta aos meus sentidos. Dei uma olhada nos itens espalhados. Vamos saquear isso. Bem, ou ele vai estragar só de ficar parado, ou as outras guildas vão pegá-lo quando chegarem aqui. Acho que sim, mas foi Teano quem derrotou o chefe intermediário, eu disse, preso entre a cortesia e o desejo. Mia olhou para mim, perplexa. Mamãe os deixou para trás porque simplesmente não conseguia carregá-los, eu acho. Se você usar sua arte de escrita mágica para coletá-los, tenho certeza de que ela agradeceria. Ah, bom argumento, vou fazer isso, então. Imediatamente abri minha janela e joguei as armas, armaduras, materiais e outros itens diversos em meu inventário. Argo pegou o jeito rapidamente, e até Azuna hesitou em participar. Em menos de 1 minuto, tínhamos eliminado todo o saque e nosso HP estava novamente cheio. Ok, vamos. Vá, eu ia dizer, mas Azuna encostou o dedo indicador em meus lábios. Espere. Acabei de ouvir algo. Fechei a boca e me concentrei em meus ouvidos. Parecia que eu estava ouvindo gritos e barulhos muito fracos. Mas eram de baixo, não de cima. Parece que Lin Kibo está se aproximando, sussurrou Argo. Ela escutou por mais 2 segundos e acrescentou, mas eles ainda estão longe. Só estamos ouvindo os sons do combate por causa dos enormes buracos nas paredes. Eles vão levar uns 10 minutos ou mais para chegar aqui. O que você acha? Devemos esperar. Não. Vamos embora, eu disse prontamente. Alcançar Teano é uma prioridade maior do que se agrupar com o resto deles. Concordo, disse Azuna. Mia baixou a cabeça. Eu não sei o que dizer. Coloquei minhas mãos em seus ombros e a girei. Você pode descobrir isso quando tudo estiver resolvido. Vamos lá, vamos correr. Ok. O grupo se dirigiu para a porta aberta. Na segunda metade do labirinto, o nível dos inimigos aleatórios aumentou consideravelmente, mas, ao verificar o saque do chefe intermediário enquanto corríamos, encontrei um excelente florete, embora não tão bom quanto a rapiera de cavalaria, e um conjunto de garras com mais 5 de agilidade, que dei a Mia e a Argo, respectivamente. Continuamos subindo na mesma velocidade da metade inferior da masmorra. Quando dei por mim, já passava das 8 horas, mas, estranhamente, a exaustão esmagadora que senti na margem do lago Talfa não voltou. Eu tinha certeza de que, da próxima vez que isso acontecesse, eu não conseguiria me recuperar, mas, por enquanto, tudo o que eu podia fazer era continuar correndo. A Azuna deveria estar tão cansada quanto eu, mas ela não estava reclamando nem um pouco. Ei, ela murmurou, atraindo um olhar meu. Você notou que já faz algum tempo que nenhum inimigo aparece? Ah, agora que você mencionou isso. Ela estava certa. Os ofídeos e outros monstros que apareciam persistentemente, mesmo depois da câmara do meio do chefe, estavam bem quietos nos últimos 5 minutos. Não porque o padrão de aparecimento deles tivesse mudado, mas porque alguém à nossa frente estava eliminando-os e eles ainda não tinham aparecido novamente. Estávamos a 5 minutos de distância de Teano. Nossa localização atual era no meio do 8º andar da torre, e a câmara do chefe estava no 10º andar. Em nosso ritmo atual, talvez ainda chegássemos um pouco tarde demais para pegá-la antes que ela chegasse à câmara. É uma aposta, mas acho que deveríamos jogar a cautela ao vento e correr, sugeri. Azuna concordou, e até mesmo Argo e Mia olharam para nós e acenaram com a cabeça. Antes, estávamos monitorando cuidadosamente os rosnados ou o embaralhamento dos monstros, ou o vislumbre de cursores vermelhos pelo canto dos olhos, mas agora eu saltava à frente a toda velocidade. Eu geralmente conservava minha velocidade máxima enquanto trabalhava com o grupo da linha de frente, mas eu tinha a menor agilidade dos 4 presentes, e agora eu corria com toda a minha capacidade. As texturas e as juntas das paredes e do piso se transformaram em um borrão, e o ar seco bateu em meu rosto. Ao correr em uma masmorra, sua capacidade de virar, sua curva, se este fosse um jogo de corrida, era crucial. Sem sapatos com excelente aderência ou alta proficiência na habilidade de corrida, você pode não conseguir girar o impulso e bater na parede mais distante em uma curva. Então, desisti de fazer curvas comuns e voltei a correr na parede por alguns passos primeiro, como fiz quando Azuna e eu descemos as escadas da pousada em Station. Azuna e Argo também dominavam esse estilo de curva, então fiz uma corrida na parede na próxima curva à esquerda. Só quando caí de volta no chão é que me chutei mentalmente. Tínhamos Mia, a NPC, conosco. Não havia como ela aprender esse tipo de hack fora da caixa que desafiava a lógica comum. Olhei por cima do ombro enquanto diminuía a velocidade, e descobri que estava preocupado à toa.
Mia, que estava na frente de Azuna, correu agilmente 5 passos ao longo da parede, como se a gravidade não significasse nada para ela, antes de voltar para o chão. Tive que me virar para frente e acelerar, para que ela não me ultrapassasse. Aparentemente, a luta de espadas não foi a única coisa que Teano ensinou à filha. Sabendo que não havia motivo para ir mais devagar agora, voltei para a fonte e fiz corrida na parede na próxima curva. Obviamente, tínhamos de parar e determinar a direção quando se tratava de cruzamentos e interseções em T, e sempre escolhíamos a rota que não sugerisse a presença de monstros ou que tivesse saques espalhados pelo chão. Em um beco sem saída, encontramos mais um buraco na parede, pelo qual havia uma escada à direita. Subimos por ela a toda velocidade. O 10º andar do labirinto era quase todo ocupado pela câmara do chefe, portanto o 9º era o último andar da masmorra. Normalmente, esse era um lugar extremamente perigoso, com monstros cruéis bloqueando o caminho, mas o caminho de Teano não deixava para trás nada além de tesouros, nem mesmo um único escaravelho correndo. Não tivemos tempo de parar e inspecionar o saque dos monstros comuns, mas Argo identificou com precisão apenas as mercadorias raras enquanto corríamos, prendendo-as com suas garras e jogando-as em sua janela. Nem mesmo eu conseguiria imitar esse tipo de destreza e oportunismo. Depois de 3 minutos correndo por corredores e buracos gigantes, pulando todo o terreno e os truques do 9º andar da masmorra, chegamos a uma passarela elevada com um design imponente, que levava a um enorme conjunto de escadas. Elas levariam ao 10º andar, mas ainda não havia ninguém na passarela ou nas escadas. Mordi o lábio. Parece que Teano já deve ter entrado na câmara do chefe. Mãe! Mia gritou, levantando sua máscara de gás e passando correndo por mim. Rei! Gritei, indo atrás dela, até que notei algo. Havia passos fracos se aproximando pela frente, embora a pessoa que os fazia não pudesse ser vista. Havia 2 conjuntos de escadas que se encontravam em um patamar no meio antes de dar a volta. Alguém, não, definitivamente a Teano, estava subindo as escadas após a curva, onde não podíamos ver. Ela estava a menos de 30 metros de distância, mas a câmara do chefe estava logo acima de nós. Mia atravessou a passarela elevada com uma velocidade que nem mesmo Argo conseguiu igualar e subiu voando as escadas à esquerda. Nesse ritmo, Teano e Mia poderiam entrar sozinhas na câmara e fazer com que a porta se fechasse atrás delas. Não tive outra escolha a não ser sacar minha espada e apoiá-la no ombro. Vá! Gritei, lançando-me do chão com a habilidade de espada salto sônico, passando pela outra metade da passarela até as escadas e errando intencionalmente o patamar. Perdi alguns pixels de HP, mas isso me fez rolar diretamente pelas escadas até o patamar, onde alcancei Mia. O atraso da minha habilidade passou enquanto eu estava caindo, então chutei a parede de volta para o segundo lance de escadas, olhando para uma figura que subia os degraus à frente. Era uma mulher de cabelos loiros dourados, com um florete na mão direita e um grande cubo na esquerda. O cursor amarelo pendurado acima de sua cabeça dizia Teano. Teano! Mãe! Mas a mulher deu mais 3 ou 4 passos e só parou um degrau antes do 10º andar. Ela se virou, com um rabo de cavalo e a saia longa verde escura girando. Ela nos olhou com olhos verde acinzentados do mesmo tom que os de Mia. Essa não foi a primeira vez que encarei a Teano, mesmo na versão oficial. Quando recebemos a missão de Cylon na mansão em Station, a primeira pessoa com quem fomos falar foi Teano, a ex-empregada. Mas ela estava vestida com um avental simples e se parecia com qualquer outra NPC dona de casa. Agora ela estava vestida com uma armadura de couro fina e reluzente e segurava um florete. Parecia uma lutadora de espada veterana. Sua beleza real suavizou-se um pouco e, com uma voz suave, mas clara, ela disse, Mia, Kirito, eu esperava que vocês viessem atrás de mim, mas não achei que fossem me alcançar. Mãe, Mia repetiu, incapaz de fazer qualquer coisa além de agarrar o cabo de sua espada com as 2 mãos. Em vez disso, falei por nós 2, escolhendo minhas palavras com cuidado. Teano, não sei o que você está tentando fazer. Mas, por favor, não vá em frente sozinha. Fique aqui e converse conosco primeiro, com Mia. Nesse momento, Azuna e Argo nos alcançaram e ficaram ao nosso lado. Teano olhou para nós 4 e voltou a falar com sua filha. Você se tornou tão forte, Mia. Desculpe-me por ter desaparecido sem dizer uma palavra, mas este é o meu papel. Enquanto esse cubo existir, os enigmas amaldiçoados de Station nunca desaparecerão, e a batalha sangrenta pela herança continuará. Com a morte de Cylon, não há ninguém para conter a maldição. Ela deve ser destruída. Mas como? Perguntei a ela desesperadamente. O que você vai fazer com ele?
A resposta de Teano foi olhar fixamente para mim. O cubo não pode ser destruído nesse estado. Mas se for devolvido ao lugar ao qual pertencia originalmente, o poder que o protege desaparecerá. O lugar ao qual ele pertencia. Azuna murmurou. Ela se inclinou para frente alguns centímetros. Essa é a câmara do chefe, a sala onde reside o guardião do pilar dos céus. Não é bem assim, Azuna, disse Teano, lembrando e pronunciando perfeitamente o nome da esgrimista que ela havia conhecido brevemente 3 dias antes. O lugar a que ele pertence não é na sala, mas na própria criatura. Esse cubo era originalmente parte do guardião. Há muito, muito tempo, o mestre Pitagrus o retirou e o trouxe de volta para Estátion. Bem, na época, era apenas um vilarejo sem nome. Foi o poder do cubo que ajudou a cidade a crescer na forma esplêndida que tem hoje, mas nunca foi planejado para cair em mãos humanas. Teano fez uma pausa e, em seguida, olhou para o cubo dourado em sua mão esquerda. Isso é uma parte do corpo do chefe? E o Lorde anterior, Pitagrus, separou-a do chefe e usou seu poder para criar a cidade de Estátion. Eu me esforcei para digerir essas novas informações que nunca havia aprendido na versão beta. O chefe do 6º andar na versão beta era um grande cubo com cada face dividida em seções de 3 por 3 de vermelho, azul, amarelo, verde, branco e preto, essencialmente um cubo de Rubik gigante com mãos e pés. Se você atingisse as bordas com suas armas, elas giravam 90 graus naquela direção. Quando você repetia o jogo e combinava as cores, os cubinhos se espalhavam, revelando um núcleo que podia ser danificado, mas eu não me lembrava de nenhum cubo dourado. Por outro lado, não era raro que os chefes de andar fossem alterados entre o teste beta e o lançamento oficial. Na verdade, todos eles, do 1º ao 5º andar, tinham sido atualizados de alguma forma, grande ou pequena, então o 6º poderia facilmente ser diferente também. A questão era, qual seria o efeito de devolver o cubo dourado que o Pitagrus removeu? A primeira possibilidade que me veio à mente foi que ele recuperaria seu poder original, ou seja, se tornaria superpoderoso. Tínhamos de derrotar o chefe e passar para o 7º andar, portanto, isso era algo a ser evitado. Escute, Teano, disse a negociante de informações, que nunca saía do personagem. Meu nome é Argo, sou próxima do Kirito e da Azuna. Eu esperava que você pudesse me dizer algo. O que acontece exatamente se você devolver o cubo ao corpo da fera guardiã? Você não acha que ela pode ficar tão forte a ponto de nem mesmo você conseguir derrotá-la, acha? Ela entenderá o que significa o termo "sou próxima"? Eu me perguntava, com a mente distraída. Teano não parecia incomodada com isso, no entanto. Vocês, aventureiros, esperam derrotar o guardião em batalha para passar para o próximo andar, presumo. Não conheço todos os detalhes, mas tenho certeza de que devolver o cubo fará com que o guardião se mova e ataque. Mas isso não é uma coisa ruim para vocês. Enquanto o cubo estiver fora do corpo do guardião, ele estará protegido por um poder invisível que o tornará impossível de ser ferido. O que? Argo e eu exclamamos em uníssono. Olhamos um para o outro, depois para Teano e, em seguida, um para o outro novamente. Se o que ela disse fosse verdade, o cubo dourado era absolutamente necessário para derrotar o chefe do andar. Mas onde isso já havia sido sugerido? E, no entanto, tive que me lembrar, a rota adequada para o teste maldição de Estátion era exatamente o que eu sabia do teste beta. A morte de Silon certamente distorceu seu caminho, mas se tivesse passado normalmente, certamente haveria alguma informação relacionada ao chefe do andar no final, e uma dica de que o cubo seria a chave para a batalha. Isso significa que, quando o cubo for colocado de volta e o guardião se mover novamente, poderemos atacá-lo e, ao derrotá-lo, ele destruirá o cubo? Perguntou Azuna. Teano não disse nada, mas assentiu com firmeza. Então, mamãe! Gritou Mia, quebrando seu longo silêncio. Deixe-me ajudá-la! Eu sei que a fera guardiã é terrivelmente perigosa e sei que você está preocupada comigo, mas se você entrar na câmara sozinha e nunca mais voltar, eu não conseguirei sobreviver sozinha. Não perdi o olhar poderoso de conflito e indecisão nas feições de Teano. Não se tratava apenas de um evento de história pré-escrito. Mia e Teano tinham suas próprias personalidades independentes e estavam agindo de forma perfeitamente fiel a elas. Segundos depois, Teano fechou os olhos, pensou um pouco e depois os abriu novamente. Ela colocou o florete de sua mão na bainha do lado esquerdo e sorriu. Muito bem, Mia. Você se tornou muito, muito mais forte do que eu imaginava. Eu lhe ensinei a espada para que você pudesse sobreviver por conta própria, mesmo sem mim por perto, mas essa foi uma ideia egoísta minha. Obrigada,
Por favor, empreste-me sua força, Mia. Eu vou! Exclamou Mia, deixando de lado o ar estranhamente adulto que sempre usava e pulando os degraus para abraçar a mãe. Teano passou a mão na cabeça de sua filha e olhou para nós. Querido, Azuna, Argo, sou grata a vocês por protegerem minha filha. Era sua filha que estava nos protegendo, pensei, acenando com a cabeça para ela. Nós três subimos os degraus e ficamos na entrada do 10º andar com Teano. Com o braço esquerdo em volta da filha, Teano estendeu uma mão silenciosa para nós, que apertamos por sua vez. Uma 5ª barra de HP apareceu em minha vista. Com hesitação, verifiquei o nível, 32. Uhum. Perguntei-me, dando um rápido passo para trás. Era um número alto, especialmente para mim, um espadachim de nível 21 recém-upado. Mas não parecia tão alto que ela deveria ter sido capaz de destruir monstros por conta própria muito mais rápido do que eu, Azuna, Argo e Mia de nível 23. Seu equipamento era bom, com certeza, mas nada mais sofisticado do que o que era vendido nas lojas. Mas não adiantava duvidar do poder de Teano agora. Se esperássemos alguns minutos, o corpo principal do grupo da linha de frente também chegaria até nós. Certamente Teano concordaria em lutar com o resto deles, sabendo que isso deixaria Mia mais segura. Sussurrei um pedido para que Azuna explicasse a situação a eles. Ela me deu um olhar que dizia, sinceramente? Minha nossa, antes de se aproximar de Teano. Eu exalei e olhei em volta. Um corredor com decoração ameaçadora continuava a partir de nossa posição por cerca de 10 metros, terminando em um enorme conjunto de portas duplas de bronze. Dei alguns passos para examiná-las e vi um relevo decorativo modelado de acordo com o exterior da torre, ou da própria estação, em uma grade de quadrados de 9 por 9. Além desse ponto, o chefe do 6º andar o aguardava, com seu nome e forma ainda obscuros. Normalmente, você precisaria de pelo menos 3 viagens para explorar, mas, de acordo com a explicação de Teano, você não poderia atacar o chefe até que o cubo dourado fosse colocado de volta nele, e provavelmente não poderia ser removido 2 vezes, uma vez que estivesse lá novamente. Eu suspeitava, com base nesse truque de ativação, que as portas da câmara do chefe permaneceriam fechadas até o fim da luta. Mas, de qualquer forma, estávamos aqui. Foi uma série de acontecimentos inesperados, mas este não era um RPG para um jogador, era um VRMMO com 8.000 jogadores presos nele. Com certeza haveria mais e mais coisas inesperadas acontecendo conosco, e tínhamos que resolvê-las e superá-las à medida que avançávamos. Até o longínquo 100º andar. Girei com força e voltei para o lado dos membros do meu grupo. 15 minutos depois, o restante do grupo de jogadores subiu ruidosamente as escadas e recebeu um sorriso estranho de saudação de minha parte. Com a ajuda de Azuna e Argo, expliquei ao cético Lindy e a Kibaou o máximo possível sobre o motivo de estarmos aqui. Ah, então aquele NPC estava com vocês, resmungou Kibaou, mas quando dissemos a eles que o cubo dourado era um item necessário para derrotar o chefe, não houve mais brigas entre as duas guildas. Depois de uma reunião e de um período de espera, começamos a organizar o grupo de ataque para a luta contra o chefe. As equipes A, B e C foram para os 3 grupos do Esquadrão de Libertação de Ancrad de Kibaou. As equipes D, E e F eram formadas pela Brigada dos Cavaleiros do Dragão de Lindy. A equipe G era formada por Azuna, Argo, Mia, Teano e eu. Infelizmente, os membros do Esquadrão Brood Ágil tinham pouca agilidade e não eram adequados para longas corridas, por isso não participaram da perseguição. Então, estávamos um pouco abaixo do quociente de tanques, mas teríamos que compensar isso com mobilidade, pensei enquanto me encostava na parede a uma distância do resto do grupo. Só para ter certeza, examinei os rostos dos AUS e DKB presentes. Havia alguns membros novos no grupo, mas, novamente, não vi Morte nem Joe. Isso era bom, é claro, mas também significava que não tínhamos resolvido a questão do que o Homem de Poncho Preto e seus amigos estavam fazendo, aliando-se aos Elfos Caídos. Seria para obter as espinhas de Chamargor, aquelas agulhas de arremesso paralisantes? Elas eram armas muito poderosas, mas será que eles realmente sequestrariam os membros de Kuzak e os forçariam a envenenar a Árvore dos Espíritos por algo tão insignificante quanto conseguir uma boa arma? Será que eles vão tentar outra coisa desta vez? Disse uma voz ao meu lado. Era Azuna, olhando para as escadas com uma expressão dura. Ela tinha a mesma linha de pensamento. Se estiverem, não acho que Morte e Joe sozinhos conseguiriam escalar esta torre para fazer isso. Se eles tiverem algum plano em mente, será a partir do 7º andar, certo? Eu, suponho, disse ela,
mas a nota de inquietação ainda estava presente em seu perfil. Entre quase morrer junto com o Silon e o ataque ao Castelo Galei, a gangue PK nos colocou na defensiva durante todo esse andar. Eu entendia porque ela não queria baixar a guarda, para que isso não acontecesse novamente. Olhei em volta, hesitei, depois criei coragem para mover minha mão esquerda para o lado. Meus dedos procuraram a mão de Azuna, e não a agarrei completamente, mas apertei as juntas de nossos dedos mindinhos. Sua mão delicada se contraiu, mas ela não gritou comigo nem a afastou. Alguns segundos depois, a mão de Azuna se moveu em retorno, envolvendo a ponta do meu dedo em sua palma com uma pressão estranhamente reservada. Eram 9 horas da noite do dia 4 de janeiro de 2023. O grupo de ataque, com todos os preparativos concluídos, se alinhou em frente às portas duplas. Na frente, Kibao deu um breve mais vigoroso incentivo ao grupo e empurrou as portas para abri-las.